pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui o nosso programa piloto de Mulheres Sem Idade, ou seja, uma nova maturidade, né? Que a gente vai começar a mostrar aqui de mulheres incríveis, maravilhosas, super alto astral, com vários projetos, né? Sem essa de ficar 60 a mais fazendo tricôzinho, que é nada, vários projetos, mulheres maravilhosas. E a gente está aqui com a Jaqueline Cordeiro, que ela está longe dessa etapa ainda, mas é uma mulher maravilhosa para estar aqui, astróloga, participante do programa da Gazeta, do Balacobaco, da Rádio 89. A Jaque tem previsões maravilhosas, a gente começa a conversar, ela já fala você é assim, você é assado, já dá todas as dicas astrológicas. A Ana Lúcia Paiga, que é uma psicoterapeuta fantástica, trabalhando muito agora nessa pandemia, né, Ana? Muito, graças a Deus. Isso. A Suzana, que é uma mulher fantástica também, que descobriu uma esclerose múltipla, não deixou a peteca cair, se reinventou, escreveu um livro nessa pandemia também. E a Isabel Dias, também escritora, que se tornou uma atriz aos 64, fez um trabalho maravilhoso, que agora eu vou perguntar para cada uma de vocês aí, que vocês, já que conta um pouquinho de você, depois cada uma de vocês vai contar aí o que está fazendo, os seus projetos, e vamos ouvir um pouquinho. Jaque, conta pra gente. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim. Infelizmente, o nosso primeiro programa não pode ser num estúdio, vai ter que ser aqui gravado no Zoom. Mas está ótimo, todo mundo com a de coração. A Ana, ela comentou, eu sou astróloga, eu sou escritora, trabalho com essa questão de vamos nos conhecer melhor e adoro tudo que envolva mulheres, somos mais fortes quando somos juntas. Em geral, quando me convidam para os clubes das Lulus, que é essa questão da gente discutir a nossa relação com nós mesmos, com o mundo, com a nossa família, me interessa muito e é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Ana. Eu agradeço a todas vocês que aceitaram esse convite. Eu sou super admiradora de vocês. Conheci a maioria no Instagram, já que a gente se conheceu através de um grupo de luluzinhas, né, de empreendedoras, mulheres empreendedoras. A Ana, a Lúcia, a gente já fez live também sobre o comportamento de casais nessa pandemia. Conta um pouquinho, Ana, do que você, de você, seu trabalho. Bom, eu estou trabalhando a vida inteira, sempre como psicóloga clínica, atendendo terapia e fazendo também workshops, fazendo assim, imersões de final de semana, sempre visando o autoconhecimento e expansão da consciência. É um trabalho de psicoterapia, mas que envolve muito a espiritualidade, a questão da evolução, né, do quanto nós estamos aqui com um propósito e o quanto a gente tem a responsabilidade importantíssima de fazer a nossa vida ser algo interessante, legal, que nos traga uma realização, né? Então, tudo que diz respeito a ajudar as pessoas a se descobrirem, a se perceberem, a encontrarem essa individualidade, terem autonomia, é tudo que eu quero fazer. Então, quando você falou que você está trabalhando muito na pandemia, sim, estou trabalhando muito e com muito prazer, muita satisfação de poder estar contribuindo com o bem-estar das pessoas, que foi bastante chacoalhado e provocado com essa situação toda. Muito obrigada pelo convite. É verdade. Muitas pessoas, obrigada por aceitar. Muitas pessoas passaram grandes dificuldades psicológicas, né? Porque... E ainda estão passando, viu? E ainda estão
passando, que mudou demais, né? A rotina, tudo. Muita gente entrou aí numa uma depressão, vamos dizer, ou até mesmo síndrome de pânico, né? Com essa nova questão. Bom, eu vou pedir para a Suzana. Desculpa, a necessidade de se conectar com você, né? Então é isso que traz a possibilidade. Então, apesar de um momento difícil, é uma grande oportunidade, né? É verdade. Suzana, fala um pouquinho de você, dessa descoberta dessa esclerose múltipla, essa mudança toda na sua vida. E eu vejo você sempre num alto astral, tocou para cima, tá com novos projetos, isso é maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite. Primeiro, agradecer imensamente o convite, estar com essas mulheres incríveis aqui. Para mim é uma honra. E eu tenho 61 anos e fiz o curso de psicologia, mas nunca fiz nada do meu curso. Mas trabalho com meu esposo, a gente trabalha com um antiquário, né? Então, há 10 anos eu descobri uma esclerose múltipla. Vocês podem visualizar o meu Instagram durante esse mês de agosto, que foi o mês da conscientização da esclerose múltipla. Ele estava todo laranja, né? Que é o mês da conscientização da esclerose múltipla. E há 10 anos eu descobri, tenho sequelas, não vejo do olho esquerdo, tenho problemas também de marcha, alguma coisa todo do lado esquerdo. Mas assim, apesar do grande susto que eu tive, já vovó, né? Quando a gente tem 51 anos, a gente está no auge da vida, não é? A gente tem os filhos todos, cada um cuida da sua vida, não é? E a gente imagina, pronto, agora eu vou desfrutar. Como nós somos autônomos, então eu e meu marido, a gente trabalha viajando, a gente viaja muito, as feiras itinerantes de antiguidades. Então, na hora que eu pensei que eu ia começar a desfrutar a minha vida, veio um baque, que foi esclerose múltipla. E, assim, durante 1 ano, 2 anos, eu tive muito triste, eu chorei bastante, eu pensei que eu não ia suportar, mas a minha terapeuta, viu, Ana, ela um dia chegou para mim e disse: você não tem medo da sua patologia, você tem medo de perder a vida boa que você tem. Então, a partir dessa frase fantástica, eu comecei a ver que eu tinha muita coisa e eu comecei a me superar mesmo. Me agarrei com Pilates, me agarrei com a terapia, 2 anos de terapia, que é importantíssimo, né, nos momentos de aflição, de angústia. E eu me reinventei. E toda a vida eu gostei muito de escrever. E fui juntando. Eu feito adolescente, eu tenho uma agenda. E eu escrevo diariamente na minha agenda. E com a terapia eu melhorei muito mais a minha escrita, né? Então, eu não fiz um livro ainda, eu tenho tudo pronto. Só não concluí. Mas durante essa pandemia... Mas agora, né? na pandemia, você fez lá não é que seja um livro, mas lançou, né, uma publicação. Eu adorei, porque é uma publicação de um grupo 50 mais, eu acho que você faz parte também. E eu pude escrever uma história muito, muito linda da minha vida, que foi o meu encontro com o meu esposo, né? A gente tem 40 anos de casada. E assim, a gente tem uma vida muito, muito legal e eu pude escrever até certos segredinhos ainda que eu não tinha publicado. Eu tive a oportunidade de escrever, né? E publicar. Isso é maravilhoso. Então foi muito bom. A reação dele foi linda, ele chorou quando eu li. Eu nem disse que estava sendo publicado e a gente chorou junto. Foi muito incrível, assim. Como a gente, já nessa idade, a gente talvez melhore por causa de uma situação que a gente pensa que vai ser um abalo na nossa vida, transforma-se numa reinvenção, né? Então, eu voltei a fazer tudo que eu fazia, minhas atividades físicas, tomar meu vinho, namorar, passear, viajar e cuidar dos meus netos assim, né? Devagarzinho. No Instagram eu vejo vocês namorando muito, acho coisa mais linda.
Muito legal. Que bom. Isso. E aí, Isabel, conta um pouquinho pra gente da sua história. Linda também, todas têm histórias fantásticas. Com essa mulherada, eu tenho que ficar quieta e ouvir, eu não posso falar. Nada, você é maravilhosa. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher comum, uma pessoa como todas as outras, que se casou, constituiu família, teve filhos, aquela rotina, e eu tenho 65 anos, então aqueles anos 70 e 80, sempre fui super comportada. E depois de muitos anos de casada, eu descobri várias traições, não uma, várias. E minha história começa daí, porque nasceu uma nova Isabel. Adorei o que a Zana falou, porque é isso aí, a gente se reinventa. E eu saí da cidade do interior, onde eu era muito conhecida, mas uma cidade provinciana, julgadora, e vim-me embora para São Paulo. E me dei a chance de ter 32 experiências sexuais. Que maravilha! Foi o número dos anos que eu fiquei casada e fiel. E eu descobri outra mulher dentro de mim. Então, quando eu falar, mas você teve 32 homens? Não, gente, teve homem que eu não tive e teve homem que não mereceu a tinta no papel, tá certo? Então, para mim, foi um reinício de vida. De vida. Eu renasci aos 58 anos. Isso é maravilhoso, né? A gente poder se reinventar, ter a liberdade, né? Chega, rasguei, começar a viver, não importa. E você tem uma frase que você fala, Isabel, que eu achei maravilhoso. E você tem que contar depois também do filme. Acende a luz, do documentário. A Isabel fala uma frase que é a maior verdade de todas. Nós não temos prazo de validade. Né? Ninguém tem prazo de validade. Então, a gente tem que viver. E nessa vida, projetos. O legal é que todas nós estamos com projetos novos. Eu vou falar um pouquinho de mim também. Eu estou completando hoje, por isso que eu queria lançar esse nosso programa hoje. Eu estou completando 61 anos também. Nossa, parabéns! Parabéns! Quanta honra para nós! Nossa, uma honra para mim ter vocês. E aí eu ficava pensando assim, puxa, eu queria fazer uma coisa diferente na página e tal. Fazer live. Não, eu quero algo diferente, bacana, inovador. E aí me veio a ideia, assim, tem 4, 5 dias, eu digo, vou convidar mulheres maravilhosas para a gente poder compartilhar histórias e projetos. E aí nasceu de forma despretensiosa, né? Agradeço muito que vocês tenham aceitado esse bate-papo que a gente está fazendo hoje aqui, sem direção de arte, sem nada, fazendo pelo Zoom, porque a nossa pandemia não permite, né? E eu comecei a minha vida também como educadora física, casei muito jovem, com 24 anos, fiquei casada até os 31, meu primeiro casamento, e aí eu resolvi me separar porque eu também queria viver e eu estava vivendo com uma pessoa maravilhosa, mas era meu irmão, né? E aí eu trabalhei com academia quase mais de 15 anos, e também a minha academia quebrou, e eu tive que me reinventar. E fui para o mundo corporativo, que eu estou trabalhando já há bastante tempo, mas nunca deixei o meu lado educadora de lado, né? Continuei fazendo as minhas atividades, estudando, e quando eu criei a página Maduras, Saudáveis e Poderosas há 1 ano e meio atrás, era para
focar na autoestima de mulheres, elevar a autoestima das mulheres, através de exercícios, melhorando, né, a sua qualidade de vida e elevar a autoestima das mulheres. E aí, encontrando vocês aqui, eu digo, poxa vida, todas têm novos projetos, né? Se reinventando. E eu estou voltando agora, refazendo o meu projeto antigo, estou feliz da vida. E aí, criando mais esse bate-papo aqui. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Suzana, você tem um projeto novo? O que você está fazendo? Claro que agora o importante é você se cuidar, mas eu estou vendo que você está escrevendo, está querendo fazer alguma coisa nesse sentido. O que você está criando aí de bom? Eu não sei se vocês notaram, mas eu estou com a blusinha da Frida Kahlo, né? Sou fã. Ela se reinventou. Da Frida até também. O fim da vida. Então, assim, eu trabalho, né, com meu esposo e eu estou aguardando ansiosamente o momento em que eu posso retornar para o meu antiquário, tomar conta, voltar às nossas viagens, né? Há muito tempo que a gente trabalha junto, né? A gente já trabalha em turismo, passeio de barco, com pousada, a gente já teve restaurante, já teve, mas agora, há um certo tempo, a gente está com antiguidade, a gente tem um antiquário. E assim, eu nunca tinha me assumido escritora. Depois que eu mandei meu texto tão despretensioso, né? Tão despretensiosamente e foi publicado, eu fiquei muito feliz. E eu tenho tanta coisa linda, eu não me enxergava, eu não enxergava as minhas próprias palavras. E as pessoas comentavam, e eu tenho uma família que tem muitos escritores, né? A maioria dos meus irmãos são escritores, já com livros lançados e tudo. E eu nunca me enxergava nesse aspecto, né? Desde criança sempre gostei de escrever bastante, né? E escrevia muito, eu tenho muitas cartas que eu escrevia para o meu marido e para os meus filhos. Sempre eu tive essa veia, né, literária. Adoro ler, leio 3, 4 livros de uma vez, sem nenhum problema. Vou de uma... Eu acho que isso é até bom para meu tic-teco da esclerose múltipla, é muito importante. E o meu projeto agora é ver como eu faço para lançar meu livro, né? Que é O Paladar e a Essência da Alma. Porque uma das coisas também que me fez muito bem durante o início da minha patologia, a descoberta do diagnóstico, foi a cozinha. Eu me descobri também uma cozinheira, ganhei até uma doma. Tem dia que eu quero ir para a cozinha de doma, que eu quero incorporar a cozinheira. Então, eu acho, como eu gosto de tomar vinho, de ler, de escrever, então eu misturo tudo. Eu sou muito eclética nos meus gostos, né? Então eu misturo tudo e às vezes eu nem sei o que eu sou. Mas de tanto que eu escrevo, de tanto que eu gosto, eu coloquei no meu Instagram escritora. Pronto, eu vou me assumir. E eu comecei a rever tudo que eu tenho escrito desde que eu abri meu Instagram. Eu tenho muita coisa. É lógico, tem muita experiência com a minha patologia, mas também meu lado feminino. Eu não digo assim, eu sou uma feminista, eu sou uma mulher que luta pelos direitos de todas. Vou atrás de uma, de outra, que queira me ajuda, meu conselho. Eu acho que eu já tenho 61 anos, 40 anos de casado, não é possível que eu não possa dar conselho nem às minhas filhas, né? Claro, e de vez em quando ainda, quando elas me procuram, né? Eu acho que tem uma mãe que consegue ainda dialogar sem invadir, né, a vida uns dos outros, né? Então, é isso aí. Uma mãe com 101 anos também é meu exemplo de leitura. Ainda lê jornal hoje, discuto política. Então, é isso. Eu me descobri esse ano uma escritora e me assumi. Que coisa boa. Jaque, como é que você está, Jaque? Lá no programa da Gazeta, você está com algum novo projeto? Então, eu tive que me reinventar, eu acho que como todas nós, porque há um mês atrás
a minha página, o meu perfil no Instagram, ele foi hackeado. Nossa, eu vi isso. Eu coloquei, né? E eu estou nesse processo. E isso é interessante, que as pessoas falam, mas por que isso pode ser tão assim absurdo para você? O Instagram, para mim, é uma ferramenta muito importante de trabalho. Foram 5 anos na anterior, com muitas parcerias, com muito engajamento e clientes. E aí, num dia para a noite, eu acordei e tinha um hackeado e eu não conseguia ainda trazer de volta. E isso fez com que, de alguma forma, talvez como todas vocês aqui, eu saí de uma zona de conforto e eu precisei rever algumas coisas. Primeiro, eu tive um detox muito importante digital, porque eu fiquei muito mal e eu fiquei muito preocupada que tivesse invadido o meu site, enfim, entrou na minha conta e tal. E nesse detox, eu fui ler. E aí, olha aí, vem o livro, né? Eu tinha ganhado alguns livros que eu não tinha tempo para ler, e eu fui ler um que ele foi bastante impactante para mim. Eu sou autora de 4 livros, então para mim é muito importante livro, que foi Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que nesse momento ele fez sentido, e aí em função disso eu falei, ok, eu estou entendendo que não foi foi um azar. Não, é um chamado para um movimento diferente, não é? E aí, em função disso, eu me recolhi um pouco para tentar entender os processos que estavam acontecendo aqui na minha casa e tal. Fui para o YouTube e estou me reinventando, na verdade, porque parece, para quem não trabalha em redes sociais, eu sou muito atuante, né? Eu faço TV, eu faço rádio, eu faço um tanto de coisa. Perder essa ferramenta, minhas pernas foram quebradas mesmo, né? Começar do zero, né? Porque foi muito tempo de construção, porque a rede social leva um tempo para construir todo. Total. De 25 mil, eu acordei no dia 30/7 com 0. Eu tinha sido realmente, né? E isso causa um impacto, mas a frase que eu uso sempre nessas situações que eu vejo como essa, cada uma do seu jeito, as doenças ou as separações, que é transformar fracasso em vitória. Em algum lugar a gente pega a gente se resignifica. Então, para mim, foi isso. Foi um chamado interno, talvez como para você, que teve toda essa questão, né, com a esclerose, de superar e de trazer talvez um ladinho nosso que estava ali meio que, sabe, na sombrinha. Não tenho tempo para você, fica aí. Não, agora eu tenho tempo, agora você vai ter que me dar voz, e é isso que está acontecendo comigo. E a gente não deixa a peteca cair, né? Não dá para deixar. Vamos lá, vamos de novo. E põe de novo na mão. Vamos começar tudo de novo. Ana Lúcia, o que você tem para comentar aí para gente? Eu sei que você tem um projeto show, que é de viagens espiritualizadas. Então, eu só pegando o gancho aí, eu parto sempre do princípio que todas as crises são um chamado da nossa alma, que nos dá a oportunidade da gente retomar o nosso caminho. Porque nós viemos para cá com um propósito e em função da nossa criação, da sociedade, do meio que a gente está, a gente vai sendo distraído com outras coisas e deixa de ser quem a gente veio ser, quem a gente é de verdade. Então, todas as vezes que acontece uma crise na sua vida, seja de saúde, seja financeira, sejam todas juntas, às vezes acontece, né? Seja a pandemia, é uma grande oportunidade para que a gente se reinvente, para que a gente se realinhe com esse eu verdadeiro, né? Isso aconteceu comigo aos 38 anos, eu tive um câncer de mama do nada, que foi descoberto absolutamente por acaso, numa fase muito inicial. Claro que não foi acaso, foi um recado do universo, foi um chamado da minha alma, e eu consegui ouvi-lo e descobri e me curei. Só que a partir daí a minha vida se transformou completamente, né? Inclusive como profissional, que foi a época em que eu incluí a questão da espiritualidade, desse propósito na psicóloga, terapeuta clínica tradicional que eu sempre tinha sido, né?
sempre soube que era isso que eu queria fazer e fazia de uma maneira muito técnica, muito teórica, muito bem feita, mas faltava alguma coisa. E a doença veio me trazer esse significado. Então, isso aconteceu lá, nem sei mais quantos anos atrás, acho que 26 anos, eu tenho hoje 63, e estou realmente assim atuando da maneira como eu sempre entendi que é o que eu quero fazer. E aí, além de atender no consultório, sempre fiz, como eu disse, outros tipos de trabalho. Eu amo trabalhar com grupos, porque eu acho que é muito rico. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de conhecer uma ecovila lá na Europa, na Escócia, chamada Findhorn, e fui para lá viver uma experiência e amei. E é como se eu tivesse encontrado na prática tudo que eu sempre falei e acreditei teoricamente, né? É um estilo de vida, uma forma de estar no mundo, de olhar para si mesma, para o outro e para a natureza, com muito amor, com muito respeito e com essa sensação de unidade. Então, a partir dessa época, eu passei a ser a pessoa que organiza os grupos de pessoas para levar para lá todos os anos para viver essa experiência. Então, desde 2015, eu fui levando esses grupos. Esse ano, infelizmente, já estava tudo pronto e não pudemos ir, mas para o ano que vem já está tudo certo e vamos continuar. Experiência maravilhosa, né? Vai dar. Além dessa história, eu acho que nessa pandemia a reinvenção foi justamente o online, né? Eu já atendi alguns pacientes que já tinham sido meus pacientes, mas que se mudaram, ou de cidade, ou de país, mas era uma coisa mais esporádica. Aí quando começou tudo isso, eu pensei, bom, agora eu vou aproveitar a experiência que eu já tenho e vou oferecer para todos a mesma possibilidade. E deu super certo, né? Inicialmente achei que a gente ia ter muitas baixas, muitas pessoas que não iam querer, pessoas inclusive de mais idade, com dificuldade de mexer com tecnologia. Nada disso aconteceu, foi um caso aprendendo. E é muito legal você perceber que apesar de alguns senões, né, a coisa da terapia envolve muito o acolhimento, o campo de energia que você cria, embora existam algumas diferenças, tem funcionado muitíssimo bem. Inclusive, comecei a atender muitas pessoas novas, que isso eu nunca tinha me proposto, a começar um atendimento sem ter tido um contato físico, né? Sem estabelecer um vínculo anterior, mas acabei cedendo em função da necessidade das pessoas e dessa minha disponibilidade de atender a todos com esse propósito. E tem dado super certo. Então, eu acho que eu tenho muito mais, né? Ao contrário de vocês aí, escritoras, eu escrevo para um site chamado Via Estelar, e tenho muitos feedbacks positivos das pessoas, mas o meu prazer é falar, não é escrever. Eu me sinto muito melhor quando eu me comunico verbalmente do que quando eu escrevo. Então, dá a impressão que na escrita fica mais a minha mente presente, sabe? Sim. E no meu contato, na minha expressão, eu sinto que eu sou mais verdadeira, mais intuitiva. Às vezes eu termino e falo, nossa, mas quem falou tudo isso? É muito legal. Então, muito legal. Palestras, eu trouxe o Fórum Internacional da Felicidade de Coimbra para o Brasil, fizemos 2, 3 anos aqui a organização, participei como palestrante. Então, essas coisas vão abrindo espaço. Nós vamos ter que ter um outro momento para falar desse fórum fantástico. Que o ano que vem, né? A gente está pretendendo. Falar em felicidade... Eu quero que a Isabel nos conte essa felicidade maravilhosa, esses 32 casos aí escritos, que tenham sido 100. Eu digo que não são 32 casos, foram 32 experiências. Porque eu saí do casamento tão para baixo, tão humilhada com as traições, com a desonestidade, porque com 32 anos de casada, quer dizer, todo mundo é livre, abre a porta e vai-se embora. Então, eu não perdi o meu passado e o meu presente, eu perdi o futuro, que nós fazíamos planos juntos.
Então, eu tinha certeza que nós acabaríamos juntos. E o me dar a chance de me aceitar como corpo, como mulher, como tendo a chance, independente do número que eu carrego, me fez uma nova mulher. Então, isso tudo, para mim, me fez não só me respeitar mais, mas ajudar as pessoas a entenderem a facilidade que é a hora que você se olha no espelho e se enxerga. Você não precisa ser o que os outros querem, o que a sociedade reza. Você, antes de tudo, tem que ser você. E eu também nunca escrevi profissionalmente. E aí eu comecei a escrever, e eu tenho um filho que é escritor, e foi ele quem me descobriu. 4 anos depois do lançamento do livro, com aquela mídia em cima que ainda está. Por quê? Porque o homem com 80, ele pode fazer um filho numa menina de 30. Agora, uma velha com 60 não pode. Foi exatamente o que a Ana falou no início. A gente tem que sentar, fazer crochê e ver novela. Negativo, eu estou viva. Enquanto eu estiver viva, o que eu puder agregar para a minha vida é perfeito. E aí eu existe um tabu enorme das pessoas, né? Relativo a sexo. Aí eu quero um debate aqui agora. Eu quero que vocês falem, não esperem uma falando a outra. Vamos falar mesmo. O que vocês acham desse tabu horroroso, né? Olha, você deve ter sofrido muito isso, porque resolveu... mulher pode fazer, não pode falar. Não pode falar. Acho que a minha experiência deu voz para muita mulher, tá certo? O assédio emocional é muito grande, ainda mais na nossa faixa etária, porque hoje as mais novas já têm uma visão, eu diria que um pouquinho melhor do que a nossa, mas nós, sessentonas, nós casamos para ficar viúva, não foi para se separar. Nós casamos para cuidar de marido, depois de filho, depois de neto, e aí morrer e ser enterrada. Negativo, eu estou viva, tá certo? Isso eu tenho tesão. Ninguém falou pro meu corpo que aos 60 eu ia parar de transar. É verdade. Ana, como é que você enxerga isso, principalmente com tantas pessoas no consultório? Porque eu recebi outro dia também, eu coloquei na minha página lá uma figurinha e tal, colocando peça para o marido fazer um carinho aqui, um aqui, né, no ouvido e tal. Aí uma moça, não sei que idade, me escreveu no direct. Eu queria saber se as mulheres de 60 a mais, se ainda fazem sexo. Aí eu disse para ela, com certeza fazem, a gente tem que se libertar, né? Você tem que se libertar dessa... Que a Isabel falou é a mais pura verdade. A questão é não pode falar. Você tem que se manter pura e casta e fingir que você está cumprindo o papel que a sociedade espera de você. Mas a libido continua existindo e ela existe enquanto nós estamos vivos, né? Vivas. Então, assim, a libido, na verdade, não é a energia sexual, é a energia de vida. Ela se manifesta de uma forma muito prazerosa através do sexo também. Mas não é a única forma. Só que a parte do sexo é como se fosse vetada pela sociedade, né? Essa história, não, ficou velha, não procria mais, para que vai transar? Porque esta é a mensagem que a gente recebe, né? Você vai transar para procriar. O homem não, o homem é para ter prazer.
Né? Agora, a mulher é só para procriar. Então, depois que você entrou na menopausa e tem todo esse mito, né, que não deixa de ter um ladinho de verdade, de que você, na menopausa, você tem menos tesão, tá bom, existe uma questão hormonal, mas é muito mais da sua cabeça do que qualquer outra coisa, né? E reposição hormonal existe aí para ser bem cuidada pelos médicos, orientada, mas para ser feita. Né? Então, o que a gente sente é que as mulheres, elas mesmas se colocam nesse papel de escanteio. Ai, não, hoje eu ouvi isso de uma paciente. Não, não quero ouvir falar nisso. Eu não preciso mais, já sou velha, já estou gorda. Como assim? É você e uma que está coisa, se condenando a esse papel, né? Uma coisa que a gente vê, o recurso químico para o homem é aceito, vende Viagra em todo lugar. Agora, as mulheres têm dificuldade de falar com seus terapeutas, com seus médicos, com as suas amigas, porque é feio, porque não pode. O que é uma grande bobagem. E nós precisamos lutar contra isso. Mas, Isabel, você concorda comigo que a coisa mais importante é a gente se permitir? Se você se permite ser você, existir e ter prazer, porque isso é válido, isso é bom, é para isso que nós estamos vivos, né? Ninguém está aqui em passeio, a gente está aqui para ser feliz, né? E para explorar cada lado da vida, nesse sentido, não num sentido egocêntrico, né? Respeitoso aos outros, aos nossos semelhantes, mas que cada um é responsável por si. Então, esse se permitir, inclusive a Suzana falou, que assim, eu vou me permitir viver apesar de ter uma dificuldade. E ser eu mesma, né? E pôr para fora todo o meu potencial a qualquer tempo. Essa foi antes de ontem, né? Foi o dia do sexo. Então, eu coloquei nas minhas redes sociais de uma maneira tão delicada, sabe? É porque as pessoas associam a sexualidade ao lado pejorativo. E principalmente com os mais velhos que passam a ser ridicularizados, não é? Se é um velho, você uma colocou senhora... uma postagem tão linda. A Suzana colocou uma tão linda. E, inclusive, eu não sabia o porquê que era 6 de setembro. Explica pra gente. Eu vi na sua postagem. De manhã eu abri as redes sociais, estava cheio, dia do sexo. Eu digo, é comigo mesmo. Então, eu postei primeiro uma música linda, que é Vanessa da Mata, que ela diz, amor, se for por teus beijinhos, se for por teus carinhos, diga ao povo que fico. E mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta. E é só você e eu. Então, é uma maneira tão delicada, sabe, de tratar a coisa, e não tem idade. Mas eu acho que uma questão que eu estou lendo justamente na parte do livro, que é o corpo luminoso Mulheres que Correm com os Lobos. As mulheres têm que perder o medo do espelho. Porque a sociedade impõe que a mulher chega aos 100 anos com o corpo perfeito. E não é assim. Uma imposição. Então, começa os cabelos da gente já fica ralinho, né? Mas a libido não, porque o sexo está na cabeça, não é? E para isso tem todos os recursos terapêuticos da ciência que ajudam. Agora, eu vou defender. Se você tem um bom companheiro também, você vai em frente. Exatamente. É o companheirismo, tomar um vinho. Um vinho, uma coisinha no ouvido, sabe? Ouvir uma sacanagemzinha no ouvido, uma delícia, viajar, namorar, tudo isso faz parte. Dormir de conchinha, tá certo? Você não precisa transar toda noite, mas você deitar junto... se é isso que satisfaz, é perfeito. Não tem regra. Não tem regra, exatamente. Porque é o carinho, a partir do momento... o carinho que precisa estar presente, o toque, né? É um contexto. O contexto e eu acho assim que
A partir do momento que você... Essa semana, há um ano atrás, o Facebook lembrou uma foto minha na praia, eu de biquíni, coloquei a minha felicidade ao mar lindo, cheio de barco, eu moro numa cidade de praia. Aí eu coloquei e depois eu disse, eu coloquei, me arrependi. Eu digo, não, eu tenho 60 anos, eu tinha 60 ano passado, eu tenho 60 anos. Então, cada marca do meu rosto, cada manchinha, melasma, cada celulite que eu tenho, foi minha vida. É minha sinal marca de vida, vida de vida. E o que eu tinha, e a vaidade que eu tinha para fazer, eu fiz. Aos quase 50 anos, 45 anos mais ou menos, eu tive que fazer a esterectomia e eu aproveitei e fiz a plástica de abdominoplastia, né? Mini abdômen, e levantei as mamas. O pós-operatório é terrível. Só quem não tem juízo faz. Eu adorei, porque tirou a pochete, levantou aqui, que eu amamentei meus filhos 7 anos seguidos de um para o outro. Foi muito bom, mas hoje eu não faria. É um não sofrimento, faria porque você já sabe o sofrimento do pós-operatório, mas o resultado exatamente. Eu fiz porque é maravilhoso. Porque eu me jogo. Gostei. Não tem mais o que fazer. Todos nós da minha geração que ligaram as trompas, né? Ligava as trompas e ia fazer a plástica. Isso aí. Eu acho que a pessoa, aqui, se ela está a fim de fazer, faça. Se não quer fazer, não faz. Se quer assumir os cabelos brancos, ficam lindas, maravilhosas de cabelo branco, que hoje acho lindo. A economia prateada está aí maravilhosa. É verdade. Gente, eu queria fazer um fechamentozinho. O assunto aqui é para a gente ir longe. Eu gostaria muito da gente ter vários encontros. Eu queria ver se a Jaque tem alguma coisa para gente para falar aí da próxima semana, desse mês aí. O que você tem para contar para gente aí de previsões, Jaque? Como é que tá aí essa semana? Acho que já está na minguante? Já está minguante ou ainda está cheia? Dia 10 a gente entra na minguante, mas em que aspecto? Assim, falar de nós mulheres, falar de céu do Brasil, do que exatamente? O que você tiver de recado para falar para a gente? Legal. Deixa eu só mulheres. Uma coisa antes. Olha aqui. Eu também sou apaixonada com a Frida Kahlo. Esse livro eu publiquei há 3 anos atrás. Ele chama Astrologia, Moda Frida Kahlo, porque é uma forma de homenagear. Essa é uma mulher que ela é uma história de resiliência muito importante para todas nós. Ela foi uma mulher muito filha. E como eu também gosto muito de escrever, a ideia foi fazer uma história da Frida, contando do mapa dela e de toda essa história, né, desse sofrimento dela, porque eu falo, a Frida nos representa. Nós somos um pouco da história dela, né? Cada um teve o seu perrengue, transformou limão em limonada, na verdade, né? Para a gente falar assim eu vou falar num contexto que tem a ver com a gente, de previsões mesmo. A gente tecnicamente tem um aspecto esse ano, até o final do ano, com Lilith. Lilith, ela foi a primeira mulher de Adão e ela era uma mulher que se rebelou na condição de submissão, né? Nessa questão de ficar por baixo na relação sexual e tal. Isso é uma história, né? Que a gente conta de Lilith. Ela foi embora do paraíso e chegou Eva, que também somos nós, também, que é uma mulher que ela aceitava de algum jeito a submissão e enfim, aquela história que a gente já conhece, né? Todas nós temos Lilith no nosso mapa e Eva é a lua. Né? Então, nós temos esses dois lados. E nós temos um aspecto muito importante com Lilith até o final do ano. Então, a gente vai observar que a voz feminina vai ficar muito mais forte agora. Mesmo quando ela é sobre a opressão, como a gente
está acontecendo. Então, por isso que a gente acha que Marielle vem à tona toda essa história agora, porque Marielle era uma Lilith, né? Ela era negra, contestadora, veio da favela. Lilith é os excluídos, né? É o nosso lado quando a gente exclui de algum jeito, porque a mulher tem que ser submissa, porque não é? Todas nós já vivemos essa experiência, né? Depois em algum momento da vida. Claro, em algum momento a gente teve isso. Roupa de piranha. Outro dia eu postei uma foto com uma garota vestindo um peixe. E aí ela dizia, essa é a roupa de piranha. Porque existem esses preconceitos, né? Tá vestida assim porque quer dar. Isso tudo é uma Lilith contestando. E a gente vai ter mais voz agora. Eu acho que é muito importante essas reuniões quando a gente questiona essas coisas que homem não precisa questionar, não é? Uma de vocês falou, tem pílula aí azulzinha para homem e todo mundo acha que fofo. Agora vai dizer que você toma uma pílula para ter mais desejo. Todo mundo vai ridicularizar. Então eu vejo que a gente tem um céu contestador para as mulheres, para a gente pensar no nosso lado e nessa questão assim de que se quer ficar com cabelo branco, fica. Se quer ficar com cabelo crespo, fica. Se tem celulite, sem essa opressão, sabe? Pela beleza, a ditadura da beleza. Então, nesse ponto, eu vejo que a gente tem muito a ganhar, principalmente quando a gente se une, assim, contesta e fala para as mais jovens que às vezes tem. Olha, alguém perguntou assim, mas aos 60 tem desejo? Eu sou meio atacada, então eu teria uma resposta muito, muito dura. Mas talvez a Ana, que é fofinha, né? Ela foi mais... Eu tento ser. Eu preciso ser, porque eu já fui muito, muito, muito assim, escrachada no sentido de ser contestadora mesmo. Sempre fui. Eu acho que a vida vai te chacoalhando, tá bom. Hoje eu sou mais observadora e falo menos, porque talvez as pessoas não estejam tão preparadas para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, acaba ficando um pouco quieta. Mas agora eu também já cansei disso. Por isso, essa reunião aqui da gente falar, escrachar e botar. E é isso. A gente tem que falar mesmo. E adorei essa história da Lilith, tá por aí. E para a gente começar a falar mesmo, e não tem que ficar falando só no chazinho fechado em casa, não, tem que... Sabe, Ana, por isso que eu estou tomando vinho, na verdade. A sua ideia, eu acho muito bom, porque a gente vai ganhando espaço até para poder falar de uma maneira legal, que as pessoas escutem também, né? Sem necessariamente ter que ir à rua com a bandeira, mas falando com propriedade sobre experiências de vida. Eu acho que isso, hoje em dia, tem sido muito bem recebido pelas pessoas. Eu acho que é uma função, uma responsabilidade da gente que tem algum conhecimento e alguma experiência para passar, fazer isso. Então, eu acho que esse espaço é muito, muito bem-vindo. Muito importante. E a Ana já tinha me perguntado do documentário, e o documentário se chama Acende a Luz, e a primeira frase que a diretora me diz é: vai ter corpo velho na tela sim, tá certo? Não tem, ninguém nasceu de chocadeira. Então, qual é o problema de eu mostrar meu corpo? Eu pensei muito antes de aceitar, porque eu não sou atriz. E foi um documentário baseado na minha casa, baseado na minha vida. Então, eu acho que é uma bandeira que nós temos que levantar, porque o sofrimento das mulheres ainda é atroz. A gente está vendo, mulher apanha e cala a boca, mulher casa não dá certo e cala a boca. Não, gente, nós estamos aí vivas e vamos viver. E você está de parabéns, porque você conseguiu fazer de uma naturalidade. Eu acho, não sei se todas conseguiram assistir, mas eu recomendo, porque a Isabel ela conseguiu fazer as cenas com uma naturalidade, ficou lindo, ficou bonito.
Claro que tem pessoas aí que são preconceituosas, mas ok, estão esquecendo de viver. Ana, no primeiro final de semana do UOL, ele teve só 500 mil visualizações. Que lindo! Só. Então, agora nós estamos com quase 1.200.000 e são dois velhos na tela. Então, chega, por que nós podemos aceitar o Fagundes, com o barrigão dele, beijando uma novinha, e as velhas têm que ser sempre as vovozinhas? Não, gente, mudou. Minha relação de vó agora com a minha neta é para ela me ensinar como é que se usa o TikTok. Pronto. Aí, a pequenininha, tão mal criada, eu digo, puxou a mim. O outro de 1 ano, tão danado, eu digo, puxou a avó. Eu só queria dizer uma coisinha aqui. A semana passada eu botei no Instagram, eu estou lendo o livro, né? Mulheres que Correm com Lobos, e eu achei maravilhoso e coloquei a loba, né? Com mulher, lobo e mulher alternando. E eu botei. Se alguém lhe chamou de rebelde, de indisciplinada, disso e daquilo, que eu fui muito chamada quando eu era criança, você está no caminho certo. A mulher selvagem está rondando aí, você. Perfeito, perfeito. É isso aí. Eu também fui uma rebelde, eu também fui ódio. Agora que eu estou mais quietinha, mas não tão quieta assim, e nem quero mais ser tão quieta assim. E vive essa Lilith que está aí, né? Até o final do ano, né, Jaque? Porque todas essas rebeldes são realmente as Liliths dizendo assim, eu faço o que eu quiser, né? Essa é aí. Então, por isso que somos lobas mesmo. E no fundo, eu já vi várias pesquisas, uma vez até uma reportagem no TED Talk, de uma psicóloga também falando, e ela pergunta o que os homens querem, né? Os homens querem uma mulher que cuide dele. O que as mulheres querem? As mulheres querem liberdade. Toda mulher, no fundo, ela quer liberdade. Ela pode ter liberdade casada, ela pode ter liberdade, seja onde for, do estado que ela estiver, mas toda mulher o que ela quer é liberdade. Mas então, viva essas lobas maravilhosas. É isso que eu quis dizer aquela hora, quando eu falei a gente tem que se permitir, porque a liberdade existe para ser exercida. Ela está aí, ela é de todos nós. À medida em que eu me permito ser livre, eu a exerço. Na medida, quando a gente começa a escrever também, é libertador, né? A escrita é libertadora. Sem dúvida. Meninas, fazendo esse fechamento aqui, amei a participação de vocês, agradeço muito, 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 gratidão enorme por vocês terem aceitado esse convite. E o papo foi uma delícia, eu as convido para a gente repetir, né? Fazer mais uma rodada, ou quantas rodadas forem, porque existem assuntos assim diversos para a gente tratar, fantásticos, maravilhosos. Vocês todas são mulheres incríveis e cheias de vida. A gente está com vida para dar e vender e temos muitos projetos, queremos debater ainda muitos projetos. Eu só tenho a agradecer. Quero saber se alguma quer dar mais algum recadinho para a gente fazer esse fechamento e finalizar. Não, para mim o recado é parabéns, você é ótima, adoramos a sua iniciativa. Ela não disse o dia do aniversário. Ela não disse o dia do aniversário, ela disse essa semana. Obrigada, hoje, dia 10 de setembro. Eu sempre nós ganhamos o presente. Nós aqui estamos dando um presente para a mulherada toda, para todos que vão assistir esse programa fantástico aqui, que eu amei. Foi uma ideia despretensiosa e que, assim, em 3, 4 dias a gente está colocando e vai colocar no ar. Então, tá obrigada, bom. Gratidão. Obrigada a todas vocês pela contribuição. Parabéns a todas pelos desafios vencidos e vamos em frente. Isso aí, meninas. Espero que logo a gente consiga fazer reunidas num sofá,
batendo um papo juntas, bem gostoso. Mas quando a gente por aqui funciona muito bem também. Funciona? Isso aí. Funciona sem dúvida. Obrigada, mulheres lindas, maravilhosas.